É um mandamento. Cada israelita tem que acampar junto do seu estandarte, tá? Da sua bandeira, da insígnia da sua tribo, porque precisamos entender quem nós somos, tá? Se o sujeito não sabe quem ele é, ele não vai saber qual é a missão dele nesse mundo, tá? Então orem insistentemente ao Criador, porque o Criador tem revelado a inúmeros irmãos e irmãs a tribo, então com certeza ele vai revelar a tribo, tá? Fala assim para ele: eu quero cumprir esse mandamento, Yahuwá, eu quero acampar junto da minha bandeira, mas se eu não souber qual é a minha tribo, como é que eu vou fazer isso, tá? E como um pai amoroso, ele irá revelar, tá? Ou através de sonhos, visão, revelação, ou através da escritura. Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então, nós vimos com bastante detalhe esse esquema do acampamento das tribos, tá? Então, vamos lá. Capítulo 2, mais uma vez. E falou Yahuwá a Moshe e a Aharon, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira. Em hebraico é Degel, tá? Degel. Por isso que a gente canta, né, naquela música, Degel kahol velavan, magen Davi simler, né? Então não sou muito afinado, mas deu pra gente entender, é o refrão da música. Nós temos uma bandeira, né, azul e branca, e o emblema dela é o que? A Magen David, tá? Então vamos lá. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Então, lembrar mais uma vez, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, eram blindados pelos levitas, tá? Nós vimos aí, a Paraxá pode ver depois com calma, tá? Então, é como se a tribo de Levi fosse uma miniatura, tá? Das 12 tribos de Israel, tá? Porque assim como as 12 tribos ficavam em 4 pontos cardeais, os levitas ficavam nesses 4 pontos cardeais também. É claro que vocês vão perceber que cada tipo de levita, pela posição no acampamento, ia desenvolver uma intimidade maior com aquelas tribos que ficavam próximo, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente percebe logo. Então, por exemplo, os nossos sábios falam, de acordo com a posição no acampamento, você acabava convivendo com aquelas tribos que estavam ali naquela parte, tá? Então vamos lá. Lembrar que quando a gente entra na Terra Prometida, o Criador ele faz a mesma coisa que já estava ali no tabernáculo, ou seja, ele espalha os levitas entre as 12 tribos de Israel, tá? Por isso que Mashiach fala, vós sois o sal da terra, então nós somos o sal da terra. O sal, a finalidade dele não é ficar no saleiro. Se os levitas ficassem tudo num lugar só, como é que teria a instrução da Torá para o povo de Israel? Então, nesse contexto, Levi, tá, era como se fosse o sal, ou seja, se espalhava no prato inteiro e dava um sabor. Não adiantava a tribo de Levi falar assim, eu quero ficar tudo empaçocado aqui só num lugar. Não, tinha que espalhar pelas 12 tribos. Então vamos avançar. Os que assentarem suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Yahudá, segundo os seus esquadrões. E Nachon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Yahudá. E os seus exércitos que foram contados deles foram 74.600. Então, aqui vai dar a contagem de cada tribo. Vocês viram que no capítulo 1, Ruben foi citado primeiro? Agora no capítulo 2, Judá está sendo citado primeiro, tá? Aquilo que eu falei. Em cada vez que vai mencionar as 12 tribos, que vai fazer genealogia, essas coisas assim, fala numa ordem diferente. Então, a Torá quer nos ensinar alguma lição diferente em cada relato diferente na ordem das 12 tribos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vem falando. O exército de Judá era 74.600, ou seja, era o mais numeroso de todos, tá? Então, Judá, 74.600, tá? Issachar, 54.400, Zebulun, 57.500. Então, esse acampamento de Judá, o Criador mandava juntar tudo, aí diz que essas 3 tribos, ou seja, essa parte do exército que está na frente, na entrada do tabernáculo, juntando essas 3 tribos, era um total de 186.400 guerreiros, tá? Ou seja, quase 200 mil guerreiros. Lembrar que esse acampamento de Judá, ele era o mais numeroso de todos, tá bom? Ele era o mais numeroso. Então, olha só, vamos prosseguir, tá? Então, agora, o segundo acampamento é o de Ruben, que aparece aqui no capítulo 2. No versículo 10, a bandeira do exército de Reuven, né? E vem falando,
Ou seja, Ruben era 46.500 guerreiros, tá? Simeão, era 59.300, tá? E Gad, 45.650. Então, essas três tribos totalizavam, vem dizendo aqui no versículo 16, 151.400 guerreiros, tá? Lembrar que o acampamento de Judá, a tríade tinha mais gente, tá? Era 186.400, tá? Vamos lá. Versículo 17. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras, tá? Olha que coisa interessante. Então, o Criador está pegando a tribo de Levi e está colocando no meio. Lembra que o sal ele precisa ficar bem misturado, ou seja, a tribo de Levi ficava no meio do acampamento de Judá, que o Judá era o líder, e do outro acampamento que Ruben era o líder. Aí os levitas partiam no meio desses dois acampamentos, tá? Aí vamos lá. O terceiro grupo, versículo 18. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões. Então vamos lá. Aí Efraim, 40.500 guerreiros. Menaché, 32.200. Biniamim, 35.400. Ao todo, esse terceiro acampamento tinha 108.100 guerreiros. Ao todo. O quarto acampamento é o acampamento que é liderado pela tribo de Dan. A bandeira do exército de Dan, versículo 25, tá? A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. Ou seja, o exército de Dan é 62.700, tá? Da tribo de Asher, 41.500. E da tribo de Naftali, 53.400. Ao todo, essa tríade continha 157.600 guerreiros. Então, somando tudo, tá? Dá o total de 603.550 guerreiros. Então, isso eram pessoas que podiam ir para a guerra de 20 anos até os 50 anos, ou seja, que estavam em idade militar. Vamos lá, versículo 33. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como Yahuá ordenara a Moshe. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que Yahuá ordenara a Moshe. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Ou seja, tinha um modo, tá, de acampar, o modo de marchar. Então, quando ia marchar, ia Judá primeiro, tá? Depois Ruben, depois Efraim e depois Dan, tá? Então era assim que marchava os 4 acampamentos nessa ordem, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Capítulo 3. E estas são as gerações de Aharon e de Moshe, no dia em que Yahuá falou com Moshe no Monte Sinai. Então aqui a Torá está dizendo que estas são as gerações de Arão e Moisés. Só que os nossos sábios coçam a cabeça e falam, como é que aqui a Torá vem dizendo que vai falar as gerações de Arão e Moisés e nem menciona os filhos de Moisés, tá? Então isso tem um ensinamento riquíssimo para todos nós, tem lições assim lindíssimas para as nossas vidas, tá? Primeiro ponto, e estas são as gerações de Aharon e Moshe. Vocês estão reparando? Quem está sendo mencionado primeiro? Quem? Aharon, tá? Então, na maioria das vezes, a Torá menciona Moshe e Aharon, tá? Na maioria das vezes, tá? Quem for ler distraído vai achar até que de novo seria Moisés e Arão. Só que aqui fala, estas são as gerações de Aharon e de Moshe, no dia em que Yahuá falou com Moshe no Monte Sinai. Ou seja, Aharon, ele tinha um mérito muito maior do que Moshe no quesito, tá? Educar seus filhos, tá bom? Então, não foi à toa que o Criador escolheu Aharon para ser o primeiro sumo sacerdote, tá? Do nosso povo de Israel. Então, o que acontece? Aharon, nesse quesito de transmitir para os seus filhos, por isso que a Torá, ela repete diversas vezes algumas coisas para que a gente não se esqueça. Então, por diversas vezes, o mandamento fala assim, fala a Aharon e seus filhos, dizendo, né, não sei o quê, principalmente no livro de Levítico, né? Aharon ubanai lemor, tá? Então Aharon e a seus filhos, dizendo toda hora, mas a gente já sabe que os filhos dele tinham que fazer também aquilo, que eram sacerdotes, mas a Torá sempre linka Arão aos filhos dele.
E a Torá pouquíssimas vezes linka Moisés aos filhos dele. Eles passam quase que despercebidos, tá? Na Torá. Talvez Moshe não conseguiu transmitir a educação para os seus filhos do jeito que ele almejava fazer. Então vai aí uma questão, tá? Reflexão, né? É para reflexão para todos nós, tá? Então existem homens que são gigantes espirituais como Moisés, que em Deuteronômio 34 fala que nunca existiu um profeta como Moisés, com o qual o Criador falava face a face, mas não conseguiu passar esse legado diretamente para os seus filhos. Vamos lá. Então, olha só, no capítulo 3, e estas são as gerações de Aharon, a Torá está reconhecendo o mérito de Arão, tá? Antes, e de Moshe. E não vai falar aqui dos filhos de Moisés, tá? No dia em que Yahuwá falou com Moshe no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Aharon. Ué, cadê o nome dos filhos de Moisés? Aí vai ter uma lição bonita também aqui, tá? Que a gente vai falar. E estes são os nomes dos filhos de Aharon. O primogênito, Nadav e Avihu, Elazar e Itamar. Lembrar que Nadav e Avihu morreram, tá? Sobraram Elazar e Itamar. E estes são os nomes dos filhos de Aharon, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Então a Torá está reconhecendo esse mérito dos descendentes de Aharon, tá? Que passou para os filhos dele, ou seja, eles foram ungidos para estarem administrando o sacerdócio, a Keuná. Porém, Nadav e Avihu morreram perante Yahuwá, quando ofereceram Esh-Zará, fogo estranho perante Yahuwá, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Elazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Aharon, seu pai. Ó, eles eram unha e carne com o pai dele, tá? Então, toda hora a Torá vai dizer que é Arão e seus filhos, Arão e seus filhos, Arão e seus filhos, tá? Vamos lá. Aí vem falando assim, e falou Yahuwá a Moshe dizendo, faze chegar a tribo de Levi. Mudou de assunto. Olha só. Cadê os descendentes de Moisés, tá? E os nossos sábios chegaram à seguinte conclusão. Os filhos de Aharon, eles eram o que de Moisés? Eles eram o quê? Sobrinhos de Moisés, tá? Foi extraída uma lição lindíssima aqui, até hoje, em Israel, oriunda dessa passagem, tá? Então, Moshe, diz a tradição, que ele transmitia, vamos dizer assim, a Torá, tá? Ele passava, quando Yahuwá falava com ele passava para o irmão dele, Aharon, tá? E passava para os filhos de Aharon. Então, os filhos de Aharon tinham como seus professores da Torá, tanto Aharon, que era o pai deles, tanto o pai biológico, quanto o pai deles na fé, vamos dizer assim, era o exemplo que eles queriam seguir, como também eles tinham um outro professor, que era Moisés, tá? Então, os alunos de Moisés, tá, vamos dizer assim, eram, vamos dizer assim, Arão, que ele passava o que ele recebia do Criador para Arão, que era o irmão dele, tá? Embora às vezes o próprio Arão recebia mandamentos junto com Moisés, os dois estavam juntos quando o Mashiach falava, tá? Mas Moisés passava para Arão e para os seus filhos, ou seja, então os nossos sábios dizem o seguinte, tá? Que os filhos de Aharon, olha a benevolência do Criador, eles poderiam ser considerados filhos de Moshe também, filhos de Moisés, espiritualmente. Porque Moisés não foi muito afortunado na educação, vamos dizer assim, religiosa dos seus filhos. Não estou dizendo que os filhos dele não eram boas pessoas, não. Eles eram boas pessoas, tá? Mas eles não tinham essa envergadura espiritual que os filhos de Aharon tinham. Então o que acontece? Moshe tinha mais facilidade para passar até mesmo para os sobrinhos dele, tá? Elazar e Itamar, do que para os seus próprios filhos. Ou seja, então os filhos de Arão eram sobrinhos de Moisés, biológicos, mas eram o quê? Alunos de Moisés, tá? Vamos dizer assim, com relação à Torá. E daí os nossos sábios extraíram a seguinte lição, tá? Que nós temos que honrar as pessoas, temos que honrar os nossos pais, tá? Até hoje em Israel se bate muito nessas duas teclas. Precisamos honrar os nossos pais biológicos, porque eles nos introduziram nesse mundo físico que a gente vive. E precisamos honrar também, de uma maneira muito espiritual, os nossos pais na Torá, porque eles geram em nós algo com relação ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Entendeu que interessante? Então, Israel, eles batem muito nessa tecla. Então,
precisamos respeitar tanto os nossos pais biológicos, como os nossos pais com relação à Torá, aqueles que nos transmitem a Torá. Então isso é um legado muito bonito que os nossos irmãos da casa de Judá eles têm, essa questão de ter esse entendimento com relação à pessoa que está passando a Torá, tá bom? Então eles têm um respeito pelo pai e a mãe biológico e pelos pais no sentido de quem passa a Torá para eles, tá bom? Então vamos lá. Olha como é profunda a Torá. Tudo isso, tá, nós podemos inferir, tá, desse texto aqui do capítulo 3. Tão somente lendo. E estas são as gerações de Aharon e de Moisés, tá? Só disso aqui que já fugiu ao padrão, tá? Que Arão é mencionado primeiro, ou seja, ele passava para os filhos dele. E não é mencionada a genealogia de Moisés aqui, ou seja, Moisés era o pai espiritual também dos sobrinhos dele, ou seja, Arão era pai espiritual de Elazar e Tamar e Moisés também, tá? Então vamos lá. E o legal, Arão era uma pessoa tão, vamos dizer assim, humilde, que ele não ficava chateado do irmão dele transmitir a Torá para os filhos dele. Entendeu que interessante? Então era uma pessoa humilde. Poxa, que bênção. Além de eu passar a Torá para os meus filhos, o meu irmãozão, né, o meu irmão Moisés, tá? Ele está passando também para os meus filhos. Então, isso também é uma coisa interessante, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir.